do Ceará. E olha, acabei de ser informado que está pronto então o material da live do governador Camilo Santana. A gente vai trazer para você agora esse material, essa fala do governador Camilo Santana. Você vai ver, vai poder entender, a gente vai explicar tudo que o governador anuncia e como é que vai ser a vida de todos nós cidadãos cearenses a partir da próxima segunda-feira. Vamos acompanhar, ver o que disse, como é que fica o decreto de isolamento social a partir do próximo dia 12. Diante desses números, diante do trabalho que tem sido feito, ontem o comitê tomou a seguinte decisão, e eu quero aqui repartir com cada um dos irmãos e irmãs cearenses. Primeiro, dizer que continuamos o isolamento social no estado do Ceará. Esse isolamento que tem mostrado efeitos importantes. Mas lembrando que o isolamento não é só um decreto do governador, o isolamento depende de cada um cidadão, cidadã, e da sua colaboração nesse momento desafiador para reduzir a pandemia aqui no estado do Ceará. Então nós resolvemos informar que continuamos no isolamento social, que vamos ter o toque de recolher todos os dias de 20 horas às 5 horas da manhã, portanto, de segunda a domingo. O isolamento rígido vai continuar no final de semana, ou seja, sábado e domingo só funcionarão as atividades essenciais no estado do Ceará e passarão a ser liberadas gradualmente algumas atividades comerciais e de serviços que estão atualmente suspensas, com 25% da sua capacidade, seguindo rigorosamente todos os protocolos sanitários que vai ser divulgado no decreto. Vão funcionar de horários diferenciados, exatamente para reduzir a pressão sobre o sistema público de transporte. Algumas atividades vão funcionar de 10 às 16 e outras de 12 às 18 horas, como, por exemplo, comércio e restaurantes. As escolas que hoje estão autorizadas a funcionar presencialmente no ensino infantil até 3 anos, ela será ampliado o funcionamento para presencial, para educação infantil de 4 e 5 anos, além do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, com 35% da sua capacidade e obedecendo todos os protocolos sanitários que o decreto vai estabelecer. Bom, as igrejas estão autorizadas a receber no máximo 10% da sua capacidade para atividades presenciais, e lembrando que algumas atividades continuarão sem liberação para avaliação do comitê. Lembrando também que todos os espaços públicos e condomínios particulares continuam restritos, e todos os detalhes desse decreto estarão sendo divulgados e publicados até o final deste dia, de sábado, no Diário Oficial do Estado, para que todos tenham conhecimento das decisões hoje anunciadas. Dizer que, desde o início, nós temos procurado tomar as nossas decisões com muita responsabilidade, com muita transparência, sempre dialogando. Há mais de um ano, toda semana estamos nos reunindo, dialogando, informando os setores, todos os setores, seja ela da economia, seja ele da academia, da saúde. E quero aqui agradecer o papel que a imprensa tem tido nesse momento, de levar informação diante de tantas notícias falsas que são veiculadas nas redes sociais, mas a imprensa tem feito um trabalho responsável de levar a informação correta, com precisão, com responsabilidade à população do Ceará. É como o doutor Cabeto disse, esse é um momento de união, porque nós só temos um único inimigo comum, que é o vírus. Portanto, eu quero aqui agradecer o apoio e a compreensão de toda a população do estado do Ceará, parabenizar, como sempre temos feito, Cabeto, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, dedicando todos os dias, cansados, exaustos, mas se dedicando todos os dias a acolher os nossos irmãos e nossas irmãs cearenses. E quero fazer aqui, aproveitar, doutor Cabeto, fazer mais uma vez um agradecimento à sua pessoa, que é a autoridade sanitária desse estado, a sua liderança, o seu trabalho, a sua dedicação, você como um profissional respeitadíssimo pela comunidade científica e pelo meio acadêmico, e essa liderança, essa união que vai fazer o Ceará superar esse momento desafiador. Nós estamos juntos e vamos vencer sim essa pandemia. E peço mais uma vez a compreensão de cada um dos nossos irmãos cearenses, nesse momento desafiador que é a pandemia. Repito, o decreto não se faz apenas no papel. Cabe a cada um de nós termos a compreensão e a colaboração,
porque quanto mais rápido a gente sair dessa situação, melhor será para todos os irmãos e irmãs cearenses. Olha, faltam 5 minutos para a 1 da tarde. Pedir licença aqui para você para explicar e para detalhar alguns dados, algumas informações que o governador Camilo Santana passou aqui para a gente. Afinal, são informações importantes que merecem toda a nossa atenção. Afinal, interferem no dia a dia de milhões e milhões de pessoas, no trabalho de muita gente aqui no estado do Ceará. Vamos começar falando sobre o comércio. O que o governador Camilo Santana disse durante a transmissão? O comércio, ele vai funcionar, ele vai voltar a funcionar a partir de segunda-feira, mas com estabelecimentos com 25% da capacidade e os setores funcionando em horários diferenciados. Esse decreto vai ser publicado mais tarde e vai trazer exatamente quais são esses setores, que setor deve funcionar em tal horário, qual setor deve funcionar em tal horário. Inclusive, isso daqui já foi fruto de um comentário meu aqui no Ceará no Ar, você que nos acompanha todos os dias, inclusive já tinha chamado a atenção para essa possibilidade, né? Porque o que acontece? Os comércios antes eles estavam fechando todos no mesmo horário. Então, quando fechava ali 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, todo mundo, funcionários e clientes, todos saíam dos comércios no mesmo horário e iam para o transporte público ficava lotado, lotava os terminais de ônibus também, e na hora que o comércio ia abrir, mesma coisa, todo mundo abria no mesmo horário, todo mundo chegava ao mesmo tempo e gerava aquela aglomeração. Agora o governo do estado, então, resolveu repensar isso e esses comércios eles vão funcionar em horários diferenciados, para exatamente um fecha, mas os outros continuam funcionando, as pessoas vão para casa, aqueles funcionários pegam ônibus, vão para casa, o ônibus está mais tranquilo, está mais leve. Quando os outros comércios de outros segmentos fecham em outro horário, as pessoas também podem se dirigir com mais tranquilidade, utilizar o transporte público também mais livre, com mais calma. Decisão muito importante essa do governador, do governo do estado, em relação ao funcionamento dos comércios. Agora, quais atividades vão funcionar em que horário? Não sabemos ainda. Isso vai ser publicado no decreto, que, como o governador Camilo Santana disse, deve ser divulgado ainda hoje, deve ser publicado ainda hoje. Só quando a gente tiver acesso a todo esse texto é que nós vamos saber exatamente que setores é que vão funcionar em determinados horários. Por enquanto, o que o governador Camilo Santana anunciou foi isso. Então, a gente fica atento. Pelo que deu para perceber, é um decreto bem complexo, diferentemente dos outros, né, que vinham sendo anunciados. Ele vai determinar aí uma série de quesitos, de questões, de porcentagens, de horários, exatamente para a gente poder retomar, mas bem devagarinho, tomando muito cuidado, passo a passo, de pouquinho em pouquinho, para não superlotar, não acabar refletindo diretamente no nosso sistema de saúde, como a gente sabe, já está por aqui, já está estrangulado, né? Outro anúncio importante em relação ao funcionamento das igrejas. As igrejas devem funcionar, podem receber então fiéis para celebrações, para cultos, só que apenas 10% da capacidade. A determinação foi essa. É meio complicado muitas vezes por causa dos bancos da igreja, mas acredito que haverá bom senso de todos os padres, os pastores, né, os religiosos que estiverem à frente desses templos para ocupar apenas 10% dos espaços destinados aos fiéis dentro das igrejas. O governador também anunciou a flexibilização do ensino presencial, do funcionamento das escolas. É uma parte também bem complexa, porque envolve tanto percentuais quanto séries, mas isso vai vir de maneira mais detalhada no decreto, que deve ser publicado ainda hoje. E algo que ele falou que eu achei interessante, que a gente vai precisar saber exatamente, porque ele disse que essa flexibilização não vale para alguns setores, mas não disse que setores são esses. Então, a gente também vai seguir acompanhando para saber quais setores é que não devem voltar a funcionar a partir de segunda-feira. Ele também falou sobre toque de recolher, um toque de recolher nos finais de semana e também durante a semana, a partir de determinado horário. Então, deve ter uma fiscalização maior a essas pessoas para que evite que as pessoas se desloquem, fiquem circulando pela cidade ou, de repente, marquem compromissos, né, e eventos sociais durante a semana. Então, esses são alguns dos principais pontos da fala do governador Camilo Santana. Como a gente esperava, então, houve uma flexibilização para o funcionamento de determinados setores, ou seja, a partir de segunda-feira, parte do comércio volta a funcionar, mas de maneira ainda muito cautelosa, porque os dados, os números ainda são preocupantes